As coisas ficam mais sérias na mais negra excursão na Terra-média, de Peter Jackson. São os 20 anos de As Duas Torres. As Duas Torres, que é Torres Novas e Torres Vedras? O ano de 2001 estava a terminar e já era óbvio o monumental sucesso de A Irmandade do Anel, o filme de estreia da trilogia do Senhor dos Anéis. A jogada arriscada de Peter Jackson e da New Line Cinema em fazer não um, mas 3 filmes que adaptavam a famosa obra de J.R.R. Tolkien provou ser uma das apostas mais lucrativas desse ano, ataque a taco com a Pedra Filosofal do Harry Potter, e estava assim relançado o interesse coletivo do público do género de fantasia no cinema. Frodo, Gandalf, Aragorn, Legolas e tantos outros tornam-se da noite para o dia parte do vocabulário coletivo, e o entusiasmo tão cedo não abrandaria com a continuação da aventura na Terra-média à nossa espera no Natal seguinte, em 2002. O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, fará muito em breve 20 anos e em jeito de celebração antecipada, reconvidamos Roger Jesus e João Santos da comunidade Tolkienianos, que vão poder ouvir daqui a pouco. Para já, gritem de entusiasmo porque temos connosco o realizador e feiticeiro da sétima arte, Fernando Al. Olá. Olá, Fernando. Olá, muito obrigado pelo convite. Vocês escolheram a Olá, pessoa Fernando. certa para falar sobre o Senhor dos Anéis. Por acaso eu também tinha esse feeling. Vocês foram espreitar a minha página de Letterboxd, onde a Irmandade do Anel está logada 12 vezes, para aí, não sei. Mas é o teu favorito da trilogia? Diria que sim. Ok. Diria que... Por acaso é o que eu gosto menos da trilogia. Rising. Its victory is at hand. There was an army bred for a single purpose: to destroy the world of men. Então nós temos novamente Sam e Frodo, que continuam na sua jornada a caminho de Mordor, guiados pelo duvidoso Sméagol, e Aragorn e a restante Irmandade estão a lutar em várias frentes para conter o crescente avanço dos exércitos do feiticeiro Saruman, agora aliado de Sauron. A vida não está fácil aqui para os nossos heróis, e o primeiro grande confronto pelo destino da Terra-média será em Rohan, na fortaleza de Helm's Deep. E é para lá que vamos a seguir. Antes de falarmos aqui no filme, acho que temos que perguntar ao Fernando, já que ele não esteve connosco no episódio em que celebrámos o 20º aniversário da Irmandade do Anel, perguntar-te, qual foi o teu primeiro contacto com este universo e o que é que fez de ti fã do Senhor dos Anéis? Para mim foi... Eu não conhecia os livros antes de ver os filmes e fiquei a saber do... quando saiu aquele trailer a anunciar a trilogia, não é? Eu achei aquilo tudo espetacular. E comprei os livros antes de ver os filmes. Devo ter comprado para aí, o Irmandade do Anel estreou em dezembro de 2001 e devo ter lido os livros, começado a ler os livros no verão. E eu lembro que eu li... E foste a tempo? Eu acabei As Duas Torres antes da estreia do Irmandade do Anel, mas o Regresso do Rei li depois. Os filmes do meio das trilogias têm sempre esta coisa, que são... filmes mais pesados, em que parece que tudo corre mal, mesmo tendo um final feliz, é sempre um final semi-feliz, porque as coisas nunca estão totalmente resolvidas. Lembremos-nos do Regresso ao Futuro 2, o Império Contra-Ataca, do Império Contra-Ataca, exatamente, e tantas outras trilogias. Sim. Eu tinha algo sempre contra estes filmes To Be Continued, porque acho que eles ficavam sempre um bocadinho beliscados precisamente por serem histórias, continuações intermediárias de histórias, não é? Eles vem de um sítio e vai para o outro e a coisa fica ali assim. Mas eu, cada vez que tenho visto As Duas Torres, o filme tem crescido em mim, a nível da história, consigo entendê-lo melhor, consigo vê-lo como um todo, não é? Que não é fácil ver uma parte destas intermédia como um todo. E o filme, para mim, é um filme, hoje em dia é um filme muito mais sólido do que era quando eu o vi pela primeira vez. Sim. Eu lembro-me de ter saído do cinema exausto. Este foi o filme que me fez apaixonar pelo Senhor dos Anéis.
Eu já partilhei que o primeiro filme é um excelente filme, não há dúvida, mas na altura tem muita exposição. Fiquei com aquela sensação. Estava a conhecer os personagens, o filme apresenta. Eu estava ainda a ser introduzido àquele mundo, que para mim era tudo novidade, e o filme termina assim com que a Irmandade separa-se toda e fica uma sensação do género. Então, mas nós estivemos aqui a acompanhar este grupo, não é? Eu tinha a ideia de que o filme, a trilogia ia ser a apoteose da aventura daquele grupo e de repente a Irmandade parte-se no fim, acaba, pronto. Mas este segundo filme, ou seja, nós acompanhamos 3 grupos, mais ou menos 3 ou 4 grupos diferentes de personagens, todas elas em pontos diferentes da Terra-média, mas todos a combater por uma causa comum, e foi aqui que eu passei verdadeiramente a gostar deste universo, para já porque é um filme mais negro que o anterior, e depois, tem um clímax na Batalha de Helm's Deep, que eu acho que é das batalhas em cinema mais bem concebidas de sempre. Foram 4 meses a gravar só essa sequência. É um filme muito intenso, é um filme muito intenso do princípio ao fim. Sim, sem dúvida. Foi aqui que eu pensei, isto é uma grande saga. O primeiro filme não é só um filme que por acaso correu bem e que depois vai acontecer como muitas trilogias em que as coisas vão arrefecendo e depois termina fraquinho. Não. O segundo filme mostrou-me que estávamos perante história cinemática, pelo menos foi assim, com essa ideia que eu saí da sala de cinema na altura. Sim, e a sequência de Helm's Deep, os extras do filme no final das gravações, como suportaram tanto sofrimento ao longo de 4 meses, foram a chover à noite, né? Exatamente, foram-lhes oferecidas t-shirts a dizer I survived Helm's Deep. Yeah. sim, então, eles ainda hoje dizem que foi da trilogia, foi a sequência mais complicada de se filmar, sim. Certo, sem dúvida. Porque, se pensarmos no Regresso do Rei, tem uma batalha também gigantesca no fim, mas aquilo tem mais CGI do que propriamente... O trabalho ficou para os tipos dos computadores e menos para os atores em estúdio, não é? Ou em estúdio ou on location. Temos que falar aqui numa série de elementos que são introduzidos e que são hoje um staple da saga do Senhor dos Anéis. O primeiro claro está, o Gollum. Ou Sméagol, como lhe queiram chamar, que... Sméagol é ele no seu estado normal, Gollum é a dupla personalidade dele, não é? Eu quero que vocês recuem até 2002 e a única criatura completamente CGI que estava presente num filme, ou seja, a memória de uma coisa semelhante a essa, ou seja, vamos criar de raiz uma personagem CGI que é focal no filme, ou seja, que não está só numa ou duas cenas, era o Jar Jar Binks no Phantom Menace. No papel o Gollum tinha tudo para correr mal, eu acho, porque é um personagem chato, é um personagem barulhento, que está constantemente a atrasar o Frodo e o Sam, é um empecilho na verdade, portanto tinha tudo para ser uma personagem que o público ia odiar, um bocado à semelhança do Jar Jar Binks. Chato, sim, por acaso senti um pouco oposto. Isso. Não é? Aconteceu o oposto. Por acaso senti um pouco, mas eu senti que era uma personagem chata, e hoje quando vejo o filme acho que o CGI do Gollum é ali a única coisa que eu acho que não está já... o tempo já está... já está a datar a cena. Obviamente que na altura foi aquilo era incrível. Foi um achievement do caraças. Há 2 ou 3 sequências que são um bocado que tu notas que aquilo é um CGI que está ali colado. Sim. Mas eu diria que em 90% dos casos é um trabalho de integração de personagem digital suportado pela interpretação do Andy Serkis. O ano em que foi feito, a animação que era feita, e eles tinham que pôr aquilo a renderizar, e só passado tipo 24 horas ou 48 horas é que eles conseguiam ver 1 segundo se tinha ficado bem animado ou não. E não esqueçamos que eles estavam ao contrarrelógio para ter o filme pronto, com uma data, claro. O filme introduz também o Théoden, o rei, aquela aldeia no cimo de um monte que é Rohan. Os gajos construíram mesmo... Não é uma aldeia, né? Aquilo é um reino. Sim, tem um reino. Quer dizer, um mas reino. O que tu vês é um vilarejo construído lá em cima num monte. Sim, tem um castelo. Sim. É isso, sim, mas já tem este elemento aqui, introduz um triângulo amoroso entre o Aragorn, com a sobrinha e a filha, sobrinha. Sim. Não, sobrinha, ela é sobrinha. É sobrinha do rei. É sobrinha do rei. E aí é que eu acho importante ver a edição estendida, que eu acho que aprofunda mais a cena da Eowyn estar apaixonada pelo Aragorn. Isso aí acho que não, agora revendo a versão estendida, não senti que estivesse mais delineada. Acho que já é perfeitamente patente
essa infatuação, não é, dela pelo Aragorn. Eu acho que o Viggo Mortensen como ator e a personagem dele acaba por ser mais fulcral, ou acaba por levar mais o filme às costas do que propriamente o Frodo. Mas eu acho que podes fazer o argumento que o Aragorn é a personagem principal das duas torres e não o Frodo. Sim, também sim, pode ser. Eu acho que o Frodo e o Sam ficam para segundo plano neste filme, sim. Agora ganha aqui mais destaque. Já agora, qual é que é a linha de história que vocês gostam mais de acompanhar nas duas torres? Tem alguma que prefiram? É sempre quando para mim é sempre quando o Aragorn está presente, porque isso significa que há batalhas. Tu és Team Aragorn, pronto. Mas vocês sabem que o Aragorn no livro é um gajo arrogante. O Peter Jackson mudou um bocado isso. Peter Jackson, ou aqui os argumentistas, que o gajo era um bocado mais confiança, ele queria ser rei. Tinha essa cena, ele queria o lugar dele como rei. Ele aqui é um bocado relutante. Nos filmes é muito relutante, não é? Relutante, yeah. Ele não se sente digno de o ser sequer, já que a linhagem de sangue dele foi fraca no momento de dominar o anel, de possuir o anel, não é? Então ele sente que não é digno dessa... Eu acho muito fixe a dinâmica que eles arranjaram entre o Aragorn, o Gimli e o Legolas. Sim, acho que os três, a aventura dos três naquela primeira metade do filme, em tudo em que eles estão sempre a correr, não é? Sempre. E que o Gimli diz que é perigosíssimo, não gosta de correr, mas é perigosíssimo em curtas distâncias. Acho piada a isso. Exato. E nunca digas a ninguém que me atiraste. Sim, a dinâmica dos dois é incrível. Mesmo lá na Batalha de Helm's Deep, que eles têm aquele comic relief. A malta lida muito mal com o Legolas a descer de skate no escudo, mas eu estou bem com isso, pá. Eu estou bem com essa cena. Sim, mas ele é um elfo, caraca. Os elfos têm poderes especiais. Extrasensoriais. Extra qualquer coisa. Olha, eu acho que este filme fez o marketing deste filme fez uma coisa muito a mal, que foi não sei se vocês se lembram, houve um trailer a música do Wrecking for a Dream. É isso, e sim. Esse trailer, o facto de usar uma música que depois passou a ser usada em tudo, que era a música do Wrecking for a Dream, mas na altura... Até versões de techno para as discotecas. Sim, mas na altura aquele trailer entrou pelos nossos computadores adentro com uma pujança do género, agora é que vai ser nas duas torres. Não sei se vocês se lembram de ter visto esse trailer na altura. Vi de certeza, mas agora não estou a recordar. E na altura eles fizeram uma coisa que hoje em dia eles de certeza que não fariam, que foi, eles colocaram logo o Gandalf, que tinha morrido no filme anterior e que regressa aqui transformado. Sim. Seria uma surpresa gira para guardar para os espectadores no filme, e no entanto eles chaparam-no no póster, nos trailers, estava em todo lado. Certo. Eu por acaso tenho uma questão com o regresso, quando se dá a aparição do Gandalf, o branco, que ele parece não reconhecer os seus amigos, nem se lembrar da sua vida passada. Agora a questão é, a sua ascensão como feiticeiro branco provoca falta de memória? Não percebi. A cena é que ele viajou até outro plano de realidade e regressou. Sim. Isso pode-lhe ter abalado os sentidos, não é? E é como ajustar a visão. Se vês uma luz muito branca e ajustas um bocado a visão. Não fazia muito sentido, porque a personagem, se é mais omnipresente, mais omniconsciente, deveria saber, não é? Ele é o Obi-Wan Kenobi da saga, sendo que regressa, ao contrário do Obi-Wan, que só regressa como fantasma. E há outra coisa que eu na altura, entretanto já aprendi a gostar, mas acompanhando aqui a linha temporal do Merry e do Pippin, eles servem neste filme, o contributo deles é convencer um exército de árvores a marchar em direção mas é tão secante essa parte, porque eles demoram tanto tempo, é tipo as preguiças dos Utrópolis. Pois, mas é que as personagens, eles próprios também morrem de tédio, não é? Eles próprios dizem, eles tipo, então e as mulheres, as vossas mulheres? Nós perdemos-las há muitos séculos atrás. Até como é que elas são? Nós também já nem sabemos como é que elas são. Nos lembramos. Não me agradava muito a ideia de pensar que de repente árvores também têm vida na Terra-média. Faz bastante sentido. Toda a parte do Shire faz-me lembrar o vento nos salgueiros.
que é toda uma mística em que os tchugos, os sapos, todos os animais isso era da aquela orla coisa da do quinta... é bom ver na floresta o sol, não é isso? É outra coisa. O Vento nos Salgueiros é outra coisa. Em que eles têm uma vida própria, têm o seu próprio universo, em que vivem aqui à margem da sociedade humana, percebes? Posso aqui lembrar-me dos Gnomos também, é outra série de animação da altura. Sim. Isso vai tudo beber à mesma fonte, na verdade. Sim, exatamente. Esta sinergia na Terra, não é? São todos seres vivos, as pedras fazem parte deste universo, tudo contribui de alguma forma para que haja um equilíbrio nestes micro-universos. Sabem aquelas tartarugas que às vezes lhes crescem fungos e cenas na carapaça e parece que andam ali com uma mini floresta às costas? Sim, sim. Pronto, eu vejo os entes um bocado como isso, são criaturas que têm um aspecto de árvores, não é? E são as rémoras do tubarão. Pronto, então. É uma coisa assim desse género. Pronto, eu assim já aceito melhor os entes. Se eles não existissem no filme, eu se calhar não me importava. Que compreendo perfeitamente que as pessoas achem os entes um bocado seca e que não gostem, e eu às vezes até sofro de lavagem cerebral relativamente ao Senhor dos Anéis, porque todas as vezes que eu vejo o Senhor dos Anéis eu tenho a sensação de aí aos entes, isto vai ser uma seca, e não é, passa-se bem. Eu também tenho outra sensação que o final do Regresso do Rei vai ser uma seca. E não é, tipo, as pessoas exageram. Eu acho que não é. Mas tu tens de ter em conta que o final eu tenho falado com outras pessoas, e todas me dizem, obviamente que as opiniões irão dividir-se, mas eu acho que o final do Regresso do Rei arrasta-se um bom pedaço. Mas tens de ter em conta que ele é um final de um filme de 10 horas, não é o final de um filme de 3 claro, horas. Tem que fechar ali muitas coisas, sim. O Regresso do Rei na HBO Max não é versão estendida, que isso é uma coisa que eu acho uma pena enorme, é os versões estendidas não serem acessíveis para streaming. Ok, as águias resgatam o Frodo às 2 horas e 43 minutos, e nós temos os créditos do filme às 3 horas e 2 minutos. Não chega a 20 minutos, caraças. Parece-me 40. Vocês são exagerados do caralho. Mas eu estou-te a dizer é que demora mais tempo, a mim dá-me a sensação de demorar mais tempo do que aquilo que é. Eu tenho pena de não ser tão fã quanto tu. É só isso, ok? Bem, vamos voltar às Duas Torres, depois a gente resolve isso. Pronto. Olha, uma coisa que eu adorei ver incluída no casting das Duas Torres foi a inclusão do Brad Dourif, que é um gajo que nunca andou ali quase a vaguear ali a primeira linha, mas o mainstream dele sempre foi a série B. E eu sempre achei que ele era um ator com potencial para mais. Apesar de não ser uma personagem estrondosa, é uma personagem que tem bastante importância na história, especialmente aqui das Duas Torres. E adorei vê-lo, e vê-lo a um nível muito bom, não é? Como eu acho que ele sempre esteve. Ele nunca teve menos do que isto. Eu só acho que ele nunca teve as oportunidades certas para mostrar o talento. Ele nunca fez, foi outro papel senão destes cabrõezinhos maldosos. Não, é muito raro, mas eu já o vi em 2 papéis em que ele não faz de vilão. Por isso, na longa carreira dele, não é nada. Yeah. E o gajo chama-se Grima Wormtongue. Se há dúvidas que o gajo é mau, vejam no bilhete de identidade dele, não é? Está lá escrito. Exato. Vocês sabem quem é que o Peter Jackson queria primeiro para o Grima Wormtongue? Quem? Está nos extras dos DVDs. Era o Richard O'Brien, o gajo do Rocky Horror Picture Show. É aquele gajo careca, todo pálido. Já sei. Rick Espera lá, Raff. mas era o gordo ou era o magro? O magro. Era um que era muito gordo. Magro. Ok. Mas aqui o Brad Dourif teve que rapar as sobrancelhas uma carrada de vezes durante a gravação do filme. Aquilo não tem ali nada prostético, foi mesmo o gajo que... E o gajo parece estar sempre ranhoso, não é? Os gajos está sempre assim molhado, é uma coisa... Eu depois só não gostei de o ver tão submisso na presença do Sauron. Achava que ele... Isso é que é genial no filme. Tipo, eu adoro a cena e quando o Brad Dourif vê o exército do Uruguai, sai uma lágrima do olho, que é tipo... E isso foi ele que sugeriu, porque isso foi o próprio Brad Dourif que sugeriu ao Peter Jackson fazer isso na cena, porque para ele era extremamente fácil, ele chora on cue. Portanto, para ele era extremamente fácil. Sim, chora agora ele. Tamba. O gajo faz. Mas é fascinante porque eles provavelmente não tinham a mais pequena ideia de como é que seria o exército.
estavam a Certo. olhar para um ecrã azul. Opa, e Certo. tu tens ali uma carga dramática porque depois a câmara afasta-se e aquilo é um plano do caraças na altura de ver um Sim, exército àquela escala é uma Sim. coisa incrível. O filme tem uma sequência que eu adoro, que é a antecipação da batalha. Epá, nem é a batalha em si, meu. O filme tem pá, um período de meia hora que é antecipar a batalha e falo lindamente. Aquele discurso que o Theoden faz em câmara lenta enquanto os gajos se armam e até se vê um puto, um adulto a meter um capacete numa criança e tu vês os orcs a marchar. Sim. Epá, por acaso, acho que das coisas a nível Epá, de é uma sequência prostéticas, maravilhosa. acho que os orcs é das coisas mais bem conseguidas no filme todo. A maquilhagem dos orcs é uma é coisa. É que incrível, mesmo em making of, os gajos são intimidantes. Em termos de antecipação de guerra, é das coisas mais bem editadas, mais e o que é um vende- crescendo, meu. Uma coisa que nós temos de ter em conta é a proeza tecnológica, que é aquilo dá escala ao filme. Nós só conseguimos ter a sensação da dimensão daquele confronto, não é? Sim. Porque a tecnologia permitiu-nos alcançar essa visão com credibilidade. Epá, e isso é de se lhe tirar o chapéu, não é? Epá, terem conseguido fazer hoje isso. Hoje em dia, tu quando tens filmes de grandes batalhas, a dada altura, acontece-me imenso, pá, o meu cérebro fica dormente, eu já nem estou a acompanhar o que é que se está a passar em algumas sequências de batalha em filmes modernos. E tu Certo. neste filme tens micro acontecimentos dentro da batalha que te ajudam a manter consciente do que é que se está a passar à volta. Lembremos-nos, por exemplo, de um dos últimos episódios da Guerra dos Tronos, que tentou fazer uma coisa semelhante lá com aquela batalha à noite, que toda a gente se queixa que não conseguiu ver nada. Exato. Pensar que esta batalha aconteceu quase 20 anos, foi feita quase 20 anos depois da outra, e não consegue ir capturar sequer metade da tensão e do nervosismo Sim, que a outra criou. Não consigo julgar com desprezo da forma que julgo um CGI agora dos filmes da Disney, Marvel, porque claramente tem dinheiro, é só preguiça, porque aquilo era eles puxaram a tecnologia ao máximo. Foi preciso fazer o Phantom Menace para evoluir, não é? A tecnologia é cumulativa, sim. A edição estendida acrescenta 44 minutos ao filme. Que para mim passa na boa. Esses 44 minutos passam melhor do que o final do Regresso do Rei. Sim, porque na verdade o filme ficou com 3 horas e 43 minutos, na edição estendida, e na verdade são pequenas cenas por lá espalhadas, não há assim... Sim, são cenas que foram reduzidas de alguma forma. Sim, é mais isso. No entanto, destaco a cena cortada em que mostra um flashback em Osgiliath com o Boromir. Interpretado pelo Sean Bean. Importantíssimo para redimir a personagem, tanto a personagem do Boromir como a personagem do Faramir, não é? Porque sim. torna-os menos egoístas na sua tentação pelo anel. Exatamente. Acho mesmo que... E dá mais dimensão também às intenções e para caracterizar melhor a personagem do Faramir. Exato, aos dois. Tanto ao Faramir como ao Boromir, sim. Essa cena era essencial estar na versão de cinema. Acho que sim. A única que eu sinto. Na verdade, por ti estavam todas, não é? Sim, mas compreendo que... Eu continuo a achar que foi uma questão comercial. Eles já sabiam, já tinham a intenção de lançar. Sim. Já foi planeado. Sim, foi porque aquilo tem os efeitos visuais finalizados e tudo, não é? Portanto, para depois comercializar a edição especial. Sim. E foram pioneiros nessa cena, depois criaram essa moda, na verdade. Sim. Esta versão estendida tem algumas surpresas que por acaso eu julgava que já tinha visto a versão estendida deste filme e agora para me preparar para este podcast revi o filme e vi a versão estendida e deparei-me lá com algumas surpresas que eu não me lembrava de ter visto nas outras vezes, como o facto do Aragorn ter 87 anos, não é? Essa é uma das coisas, não é? Que é revelada na versão estendida e que por acaso para mim foi uma surpresa quando ele diz à gaja que tem 87 anos, ela diz-lhe, pá, tu na melhor das hipóteses tens que uns 60, porque ele até está bem conservado. Não, 87. Eia, com caralho, 87. Mas este gajo não é humano? Sim, é humano, mas é daqueles gajos lá, daquela descendência que tem longevidade, não sei das quantas e caralho. Sim, os humanos já para mim foi um bocadito mais. Foi uma tremenda surpresa, um bocadito mais, foi. O filme fez quase $1 bilhão em todo o mundo, ultrapassando por uma pequena margem a Irmandade do Anel, e foi o filme mais lucrativo de 2002,
neste ano, O Senhor dos Anéis venceu o Harry Potter nas bilheteiras, no ano passado. E a nível de Oscars, tecnicamente, por acaso nem fui pesquisar isso. Nos Oscars não passou despercebido, mas à semelhança do filme anterior, só levaria prémios em categorias técnicas. Claro, como é óbvio. Sim. Porém, foi a entrega de um dos prémios dos MTV Movie Awards que ficou mais conhecida, com o Gollum a roubar a estatueta ao Andy Serkis e a mandar o Peter Jackson para o caralho. Basicamente, isto é o que acontece. E isso é um easter egg acho que sim, lá para o meio dos extras. Ela está para lá alguns, sim, é verdade. Do lado dos videojogos, fazia-se também muito dinheiro com o lançamento do The Lord of the Rings The Two Towers, a primeira grande adaptação videojogável baseada nos filmes de Peter Jackson. O jogo vendeu quase 4 milhões de unidades ao todo, nas várias plataformas em que foi lançado, e tornou-se um exemplo de uma adaptação bem feita, com uma impecável recriação de situações e cenários exibidas nos primeiros 2 filmes. E eu joguei isto também. Também jogaste? Ok. Yeah. O jogo era difícil para caraças. Eu lembro-me de estar lá preso em alguns níveis. Aquilo, tu escolhias entre 3 personagens, tu jogavas ou com o Aragorn, com o Gimli ou com o Legolas. Pronto. Cada um deles tinha habilidades especiais e depois aquilo era arriar em orcos do princípio ao fim. Mas o jogo era um bocado difícil. Eu lembro que lá a dada altura passei as passas do Algarve para terminar aquilo. Mas pronto, o jogo eu lembro-me que o jogo tinha um aspecto raro na altura, que foi, os gajos trouxeram dos estúdios da Weta as maquetes dos cenários para poderem digitalizá-las e ter uma recriação dos cenários o mais fidedigna possível, que para a altura aquilo era... ok. Era assim uma cena, não era muito comum haver equipas de videojogos a trabalhar tão proximamente com os filmes. Por agora vamos fazer uma pausa com o Fernando Al e vamos mudar de registro para conversar com o Roger Lee de Jesus e o João Santos da comunidade Tolkienianos. Eles são especialistas no universo de Tolkien, são fãs da trilogia de Senhor dos Anéis e, à semelhança do que fizemos no ano passado, vamos agora conversar com eles. Para quem não tiver ouvido a primeira vez que vocês estiveram no podcast VHS, que foi em dezembro do ano passado, quando nós celebramos o 20º aniversário da Irmandade do Anel e do Senhor dos Anéis como obra cinemática no geral, vocês estiveram cá como representantes dos Tolkienianos, que são uma comunidade de fãs que presta culto ao seu deus J.R.R. Tolkien e, por conseguinte, à obra literária do Senhor dos Anéis, e que se mantém, esta comunidade ainda se mantém ativa online hoje, acho eu. E os 2 representantes com quem eu estou a falar hoje são o João Santos e o Roger Lee de Jesus, que estiveram cá também da outra vez, e eu fiz questão de convidar novamente, porque vocês trazem uma dignidade ao nosso podcast. Nós podíamos ser só 2 ou 3 marmanjos a falar de Senhor dos Anéis à toa, mas vocês colocam aqui algum respeito porque, enfim, têm o conhecimento todo de background desta produção, por isso, bem-vindos, obrigado. Obrigado nós pelo convite. E não deixamos de ser dois marmeiros aqui a falar de... Sim, exatamente. De Tolkien. Claro. Eu aprendi muito com vocês em dezembro passado, e espero aprender outra vez hoje, porque eu nunca li a trilogia do Senhor dos Anéis, só li o Hobbit, porque pronto, é aquele livrozinho mais pequenino e de fácil leitura. Os outros nunca tive coragem de me meter nesses mundos. Vais sempre a tempo. Sim. E com sorte, talvez haja uma editora que te envie agora a trilogia. Exato. Ok. Não, ela foi retraduzida, reeditada, uma nova tradução pela Planeta, portanto... Quando? Este ano? Este ano saiu o Regresso do Rei, sim. Este ano acabou. Exatamente. Este ano terminaram a trilogia. Mas eles estão a dizer, agora é que é, agora isto é que está bem traduzido, agora é que não há falhas nem discrepâncias, é isso? É o espírito, é a intenção deles? É mais ou menos. Ou é só uma capa diferente? Não, é efetivamente uma nova tradução, até porque a anterior estava fora de mercado, porque a Europa América foi à falência e então estávamos sem edição corrente do Senhor dos Anéis. Portanto, é uma nova tradução, mais fiel, aliás, até ao texto original do que, em algumas opções de tradução, do que a velhinha edição dos anos 80 da Europa América. Nós estamos
a 3 anos das Duas Torres fazer 20 anos, do segundo filme de Peter Jackson fazer 20 anos, e ainda a origem... meses, estamos a 3 meses. A 3 meses, foi 3 anos. Epá, enfim, mas estava a pensar em 3 meses. Recordem-me qual é que foi o vosso primeiro contacto com as Duas Torres. Imagino que tenha sido logo a seguir a ler a Irmandade do Anel, ou não? Comigo, acho que já tinha dito isto na primeira edição, eu só me percebi que os filmes eram baseados em livros quando saíram as Duas Torres. Para mim, o primeiro filme, aquilo terminava, e pronto, aquilo agora é que cada um tem a sua imaginação de como é que as coisas poderão terminar. E então depois, passado o ano, e quando começou a publicidade do segundo filme, é que começou a chamar mais a atenção. E então sim, foi a partir daí que comecei a descobrir todo um novo mundo literário, por assim dizer. Ok, então só para lembrar, tu só leste os livros depois dos filmes? Okay. Depois dos filmes, sim. Eu li depois de ver a Irmandade do Anel, portanto, por altura vai fazer agora 20 anos. Vai fazer agora 20 anos que eu vi pela primeira vez a Irmandade do Anel, porque a minha irmã ofereceu uma cassete da edição especial em VHS, duas cassetes da edição especial da Irmandade que saiu no Natal, e portanto foi a minha prenda de Natal nesse ano. E entre o dia de Natal, digamos assim, o dia 25, 26, que depois comprei logo os livros, e deve ter sido para aí meados de janeiro, qualquer coisa assim, li os três livros, O Senhor dos Anéis, e portanto ainda fui a tempo de ir ver As Duas Torres no cinema, pelo que quer As Duas Torres, quer O Regresso do Rei, eu já vi depois de ter lido os livros. Ok, então foi o teu primeiro filme. Sim. Foi a primeira vez que tu já levavas um background, ou seja, já tinhas o livro, já tinhas lido o livro, não é? E podias no fim dizer, o livro é melhor que o filme, não é? Já podias dizer isso. Sim, não, e fiquei muito frustrado, a ver o filme, precisamente porque, pronto, o filme difere bastante do livro. Mais até que a Irmandade. Certo. Mais até do que a Irmandade, sim. O meu primeiro choque foi precisamente, e podemos entrar por aí, foi pela alteração que o Peter Jackson fez à cronologia do livro face aos filmes. Porque o livro acaba muito mais à frente, e o filme acaba muito mais atrás, digamos assim. Porque na realidade o livro acaba já depois do Frodo ter sido picado pela Shelob, e portanto ter sido levado pelos orcs, exatamente, e ter sido levado pelos orcs, e acaba aí sem sabermos o que é que lhe acontece, e na realidade o filme acaba muito antes disso. Mas o que o Peter Jackson fez não foi desvirtuar propriamente dito a obra, porque ele segue cronologicamente. O livro é que está dividido de uma forma diferente. Portanto, O Senhor dos Anéis, nós não lhe chamamos uma trilogia, porque não é uma trilogia, é um livro dividido em 3 partes, simplesmente por razões económicas de edição de livro. E o que acontece é que cada livro em si é composto por dois livros. Portanto, ou seja, O Senhor dos Anéis são 6 livros. O livro 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E As Duas Torres até é o livro 3 e 4. E a partir desse momento em que a Irmandade está dividida, o livro 3 contém as peripécias do Aragorn, do Gimli e do Legolas, por uma parte, do Merry e do Pippin por outro. Este é o livro 3, e é parte toda da Batalha do Abismo do Helm, dos Gentes, do Saruman e por aí fora. E o livro 4 é somente o que acontece com o Frodo e o Sam a caminho de Mordor. Pois, então eu diria que se fosse hoje, O Senhor dos Anéis seria claramente uma série de televisão, porque essa coisa de neste episódio é a história do Gimli, do Aragorn e do Legolas, no episódio seguinte podemos agora pegar nos outros e a seguir voltar, ou seja, a estrutura narrativa que as séries de televisão nos habituaram batia certo com o que o Tolkien tinha escrito. Acho que aquilo que o Peter Jackson fez é o que faz mais sentido para um filme. Não, claro, claro. É sim, exatamente. A nível cinematográfico, às vezes temos que perceber que é preciso fazer adaptações. Claro. E é uma adaptação, portanto. Sim. E o termo adaptação diz isso mesmo. Com a vantagem de que no livro funciona muito melhor, e o livro cria um suspense muito maior, porque o que acontece é que as Duas Torres acabam sem sabermos o que aconteceu ao Frodo e ao Sam, não é? Depois do Frodo ser levado pelos orcs na Torre da Cirith Ungol, e depois, quando estamos a ler O Regresso do Rei, o final do livro 5 acaba na Batalha da Porta Negra, sem sabermos na mesma o que é que aconteceu ao Frodo e ao Sam, e portanto, de repente
é que se volta a pegar, depois de termos passado toda a batalha dos campos de Pelennor, a Minas Tirith e por aí fora, que vemos somente no Regresso do Rei, e quando se chega então ao final desse livro, do livro 5 do Senhor dos Anéis, o suspense é muito maior, porque lá está, porque como está desfasado cronologicamente, em termos literários funciona muito melhor do que no filme, que tem que ser, obviamente, tem que ser vendido de forma cronológica. Convenhamos, a Batalha de Helm's Deep é um grande clímax para um filme do meio, não é? Já que estás a pegar na questão da batalha, acho que é uma das principais diferenças dos filmes para os livros. Por exemplo, o Peter Jackson reduziu muito a questão da desvantagem. No livro não havia uma desvantagem tão grande a nível de número da malta de Rohan em relação aos orcs, e toda aquela, digamos, parte tática que no filme foi assim um pouco não tão bem trabalhada, na minha opinião. E não há elfos. Aliás, isto é muito engraçado falarmos disso, porque hoje em dia, enfim, que temos a nova série, não é? Rings of Power. Sim. E há muitos puritanos com várias aspas em cima, porque acho que na realidade não são puritanos, são outras coisas, mas não vale a pena, que rasgam as vestes por aquilo que está a acontecer na série, quando os filmes, e depois alguns deles entram em completa contradição, a dizer, não, mas a série é uma vergonha, porque os filmes respeitavam realmente o espírito. Quer dizer, só o que acontece no Abismo do Helm, colocar elfos no Abismo do Helm é uma coisa inconcebível. Exatamente. E contra qualquer tipo de lógica. Completamente. Aliás, até toda a cena dos elfos, acho que é um bocado contraditório, porque supostamente os elfos que vinham supostamente de Lothlórien, mas tinha sido Elrond que os mandou. Há toda ali uma contradição. E isso, do ponto de vista assim, da logística, nem sequer faz sentido, porque eles estão a uma distância tal que para deslocar aquele exército quase que deviam ter saído ao mesmo tempo que a Irmandade, que foi pelo rio abaixo, na Irmandade do Anel, não é? Sim. Deviam ter praticamente saído ao mesmo tempo para chegar lá ao mesmo tempo para a batalha. Espetáculo visual também é a justificação. E podia ter sido pior. Podia ter sido bem pior. A cena é no Abismo do Helm, em Helm's Deep. Porquê? Porque a ideia inicial do Peter Jackson, e foi gravado, e ele deve ter as gravações, obviamente, e há fotografias que a gente vê, porque a ideia inicial era, juntamente com os elfos, ia a Arwen. É isso, sim, eu lembro-me de ver umas fotografias de produção. Exatamente. De vez em quando o pessoal fala de quando o Peter Jackson lançar mais outra edição do Senhor dos Anéis, ainda há coisas que se podem ir buscar. Sim, a Arwen aparece lá na batalha. Há imagens dela a lutar, não é? De making exatamente. E isso então, quer dizer, se os elfos são já uma coisa forçada, então a Arwen lá é uma coisa. Então, Arwen, não há palavras para descrever. Os filmes e os livros têm sempre aquele aspecto muito etéreo, em alguns aspectos, e quase assim um bocado surreal. E eu queria que vocês me ajudassem aqui a entender uma coisa, que é: para onde é que vai o Gandalf quando luta com o Balrog? Porque nós sabemos que ele morre na Irmandade do Anel e ele regressa neste filme. Parece que levou, trouxe mais pontos de XP e o que é que foi, conseguiu fazer o upgrade para o nível seguinte e já vem como Gandalf the White. O gajo vem mais forte do que nunca. Pá, o que é que lhe aconteceu? Porque aquilo é explicado, mas não é explicado, não é? É assim uma coisa um bocado vaga. Aquilo, portanto, quer o Gandalf, quer o Saruman e depois mais os outros 3 feiticeiros. Um deles a gente vê até nos filmes do Hobbit, que é o Radagast, e depois já os 2 outros que são os azuis, que a gente nunca vê. Foram enviados pelos Valar, que são os deuses, digamos assim, para ajudar os habitantes da Terra-média a combater o Saruman desvirtuoso. Aliás, há uma cena bastante interessante na Irmandade do Anel que não é mostrada no filme, é que o Saruman desvirtuou-se tanto que ele próprio perdeu a cor, deixou de ser branco, deixou de ser o das muitas cores, portanto o arco-íris, digamos assim. Isto para dizer que o Saruman desviou-se do caminho que era ajudar os habitantes da Terra-média contra a chegada para o lado do negro Sauron. da força, não é? Pronto. Exatamente. E depois, quando o Gandalf morre, que ele efetivamente morre na luta contra o Balrog, o que acontece é que, como ele estava num corpo mortal, porque quer o Gandalf, o Saruman e os outros feiticeiros, são os Istari, eram de uma outra categoria
angelical, digamos assim. Portanto, dentro da mitologia criada por Tolkien tens Eru Ilúvatar, que é o criador supremo, que criou os Valar, que são os deuses, digamos assim, que são uma dezena deles, e depois a categoria abaixo são os Maiar. E Sauron é um Maiar, o Gandalf é um Maiar. Para eles virem para a Terra-média, enquanto feiticeiros, portanto, assumiram um corpo mortal, por isso é que podiam morrer. O Gandalf morre, e como não tinha acabado a sua missão e como morre em sacrifício, acaba por ser reenviado para acabar a sua tarefa. Portanto, é realmente uma espécie de ressurreição. Há muitos que leem esse episódio de vida do Gandalf como uma espécie de Cristo, porque Tolkien era católico, ressuscitou, por aí fora. Exatamente. Mas Tolkien sempre negou isso, e acho que também é um bocado esticar a força, esticar a corda dentro daquilo que o próprio Tolkien queria que a sua própria obra fosse interpretada. Mas pá, cada um depois, obviamente, é livre de interpretar como quer, e há livros e livros sobre a vertente católica da obra de Tolkien e por aí fora. E, portanto, o que aconteceu foi isso, o Gandalf morre. Quando morre, portanto, são os próprios poderes superiores, neste caso é o próprio Eru Ilúvatar que o manda de volta cá para baixo, já com os pontos de XP aumentados. Sim, bem branquinho, vem muito mais... Exatamente. Vem assim com um nível visual um bocadinho mais vistoso, sim. Há uma outra grande alteração no filme. Então? Tão ou mais horrorosa do que pôr elfos no Abismo do Elmo, que é o desvirtuamento total da personagem que é o Faramir. O Faramir, sim. Boromir. Explica isso, sim. Que encontra o Frodo e o Sam à altura na viagem. E o Gollum. E o Gollum. Sim. E no livro o que acontece é que o Faramir tem ali à sua mercê o anel e acaba no próprio momento por resistir e por os deixar ir em paz à sua vida. E no filme o que ele faz é levá-los até aos Gilead, não é? Sim. Como se os fosse levar para Minas Tirith, e depois há aquela cena também com o Nazgûl, com o Frodo quase a ser apanhado, mais uma vez porque é uma adaptação e porque tem que haver alguma coisa para encher o olho, mas isso desvirtua completamente a personagem e depois o próprio arco, que é o próprio Faramir no livro. Mas isso, lá está, uma coisa é o livro e outra coisa é... Isso levanta aqui outra questão, que é o anel era uma coisa que tinha que ser transportada em segredo, porque Sauron não podia fazer a mais pálida ideia de onde é que o anel andava. E depois neste filme há aquele dragão, não é um dragão, perdoem-me, o Nazgûl vem a voar e o Gandalf tem lá aquele momento apoteótico com o anel. Sim. E o Nazgûl está quase para atacá-lo e não sei o quê. Portanto, a partir desse momento Sauron sabe onde é que está o anel, quer dizer, aquilo está por ali, estragou porque... não é? O pressuposto todo daquela missão, que era colocar o anel na mão das criaturas mais improváveis. Sim. Tira coerência ao argumento, não é? Porque teoricamente o que acontece é que depois da batalha em Minas Tirith no terceiro livro e no terceiro filme dá-se porque Sauron acredita que o anel já está em Minas Tirith, ou que está a caminho lá nas mãos do Aragorn. E portanto isso acaba por também perder, por tirar coerência, que é um destes problemas quando se adapta. Enfim, está-se a ver também agora na nova série, há também há algumas coisas que tiram coerência à história em si, e o Hobbit está cheio de incoerências nesse sentido. Aliás, o pior dos filmes do Hobbit é que quem vir os filmes do Hobbit e vir o filme depois do Senhor dos Anéis, eu acho que enche completamente o Senhor dos Anéis de buracos. Olha, eu tenho aqui a nota de que o Tolkien não queria que o livro se chamasse As Duas Torres. Porque ele não queria que o livro fosse dividido em primeiro. Então era só porque estava contrariado. Não gosto do nome. Tanto que no filme dá-se um pouco uma ideia diferente do que seriam as duas torres, porque enfim, ainda há muitos debates sobre quais são as duas torres, não é? Eu pensei sempre que era a torre do Saruman e a torre do Sauron, não é? A que tem o olho. Pois, exato. Seriam as duas torres más. Não é? Não, neste caso, como o livro acaba mais à frente, a outra torre, uma torre é efetivamente a do Saruman e a outra é de Minas Morgul ou então a de Kirit Ungol, eu agora já não me lembro. Eu lembro que há uma carta em que ele explicita bem quais são os... Eu agora já não tenho aqui já não tens a carta, não é? Ele mandou-te, já perdeste isso. Exato. Vamos então falar agora da nova série Os Anéis do Poder, que está em exibição na Amazon Prime. Nós estamos a gravar este episódio do VHS com 4 episódios da série já transmitidos. O que eu agora vou dizer, depois agora vais cortar. Vais ser muito agressivo e... É que é assim, anéis mágicos, uma ilha mágica, elfos, dragões, o que tu quiseres, para mim tudo bem. Onde eu traço a linha são nos elfos negros e nos hobbits negros. Não, estou a gozar, obviamente. Quer dizer, isso é o ridículo do fandom, não é?
que, não, sim senhor, anéis mágicos, epá, é espetacular. Epá, agora elfos negros, nunca na vida. Epá, epá, isso não faz sentido. Isso não... Faz mais confusão os cabelos curtos do que propriamente. Mas isso é cabelo comprido ou fobia, não é? Sim, cabelo curto ou fobia, neste caso, sim. As descrições que ele dá são de é tudo gente branca, porque é a realidade dele. Quer dizer, estamos a falar de uma obra que é escrita na década de 40, portanto é normal que para ele, para o panorama cultural dele, não fazia, era irrelevante ir a esse ponto de incluir personagens negras ou de outras etnias ou de outras cores de pele. Enfim, nem sequer há grandes descrições a enfatizar que eles são brancos, não é? Dizer, não, são brancos, não é? São brancos e só podem ser brancos e por aí fora. Portanto, quer dizer, serem brancos ou serem negros ou de qualquer outra cor é completamente irrelevante em si ao desenvolvimento da história, porque não desvirtua nada, quer dizer, nem sequer na Ilha de Númenor, que agora também já lá chegámos nos últimos episódios, o facto de termos lá também gente de outras cores, pá, não sim, no caso do Númenor dá a ideia que aquela cidade é tipo um melting pot. Mas é a mesma coisa que os hobbits, quer dizer, tanta gente a rasgar as vestes porque agora há hobbits negros, quer dizer, é completamente irrelevante. Eles nem são Harfoots, eles chamam-lhes Harfoots, né? Sim. Polémicas à parte, falem-me objetivamente da história que nos está a ser contada e se a série está a cumprir as vossas expectativas ou se está a sair tudo ao lado. Mas João, agora a série. A série está a ser contada muito depressa, ou seja, há aqui saltos temporais muito grandes. Senti isso logo no primeiro episódio. Estava com alguma esperança que o desenvolver da temporada, que as coisas fossem abrandando um bocado, mas não. Estão aqui, sinto que estão muito a contar as coisas muito à pressa, mas fora isso, pronto, a nível de efeitos especiais, estou a gostar muito do guarda-roupa, principalmente ali a parte de Númenor, estou a gostar bastante, até mesmo dos elfos. A banda sonora, eu já gostava muito deste compositor, do Bear McCreary. Ele vinha dos videojogos, não estou a errar assim. A última grande banda sonora que eu ouvi dele, que foi do God of War, que é extraordinária, e é impossível eu estar a ouvir esta banda sonora do Senhor dos Anéis e não reconhecer ali certos pontos que ele tem de outros trabalhos. Muito bem. Roger? É mais ou menos as mesmas ideias. Acho que eles tiveram que comprimir tanto porque vão reduzir a série em si, os acontecimentos, o arco das 5 temporadas, a gente não sabe para onde é que vai, mas um ponto central da série, que eu acho que não será o final, eu acho que a série em si, o arco deve encerrar com a destruição do Sauron, com a derrota do Sauron, quando ele é finalmente derrotado e fica sem o anel, que nós vemos no início da Irmandade. Sim. Eu acho que a série caminha para aí, ou seja, o final da série deve ser isso, é o que eu acho que sim, é mais o Isildur, o personagem fazer. Do Isildur já nos foi apresentado, não é? Exatamente. E o Elendil, portanto, e estes todos, exatamente. E o Gil-galad, quer o Gil-galad e o Elendil já aparecem na Irmandade, logo naquele prólogozinho sobre o precisamente dos anéis. Portanto, eu acho que a série deve acabar aí. Portanto, o final da 5ª temporada, se forem 5 temporadas, acaba aí. Pelo meio, vamos ter a destruição de Númenor, que acho que vai ser um dos pontos altos e que nós já vislumbramos agora neste 4º episódio. E, portanto, deve ser mais ou menos a meio da temporada que isso deve acontecer. E isto, que é um quadro que acontece em termos da história em 2000 e tal anos, está a ser ali reduzido numa série de meses. Ok. Sim. Portanto, há ali muita coisa que está a ser enfiada a martelo. Faria mais sentido haver cortes temporais, tal como por exemplo está a acontecer em House of Dragons, em que saltam alguns anos, do que estar simplesmente a fazer os acontecimentos todos encadeados, mas lá está, é uma adaptação. E depois há também algo que é preciso perceber, é que eles, para a série, só têm acesso aos apêndices, ao Senhor dos Anéis e aos apêndices. Ou seja, aí o material está cortado em mais de metade. Pois é isso. Os apêndices a que eles têm acesso são apêndices que são transversais aos 3 livros, é isso? Ou estão especificamente num deles? Não, os apêndices estão no final do Regresso do Rei e são transversal à história de toda a Terra-média. Ok. Resumidamente, a série, thumbs up, thumbs down? Sim. Eu acho que sim. Eu sinto que vocês acharam que o desastre podia ter sido um desastre e como até nem está pior a ser. Sim. Exatamente. Podia ser pior, exatamente. Agora deixa-me perguntar-vos: o Meteor Man que aparece na série é o Gandalf? Eu não sei. Não é o Gandalf. Espero que não. A nossa teoria é que é o Tom Bombadil. A sério?
Sim, sim. Ah, que engraçado. Eu Eu pensei acho que logo, porque ele pareceu o Gandalf. Se for o Gandalf, eu rebento com tudo. Eu pego na televisão e mando-a contra a parede. Mas é porque não faz sentido? Não faz sentido. Nada Ok, mesmo. porque eu vi, eu não sabia que era mesmo. Aquilo pareceu-me Gandalf, a fisionomia e tudo, né? E depois ele começa lá a falar com as plantas, com os pirilampos. Exato, os pirilampos. Então isso é o Gandalf, meu. Só pode ser. Mas eu espero que não. Nós esperamos que não. Okay. Estamos, a cada episódio estamos a tentar perceber quem é o tipo, porque é assim, isto passa-se na Segunda Era, e o que acontece é que o Gandalf só aparece em meados da Terceira Era. Isso então é que era um desrespeito total para a obra. E eu acho que eles não são tão estúpidos ao ponto de fazer isso. Não ponham as mãos no fogo, não é? Portanto, se daqui a uma temporada for o Gandalf, pronto, eu estava completamente errado e não me admirava que estivesse errado. Mas a mim cheira-me que seja o Tom Bombadil. Mas esta questão do homem que vem dos céus, isto está nos apêndices ou é uma invenção? Não, isso é total invenção dele. Não faz sentido dentro da personagem que é o Tom Bombadil, que ninguém sabe o que é, porque foi simplesmente uma figura inventada. Mas pensa bem, caiu literalmente do céu. É assim a explicação mais aberta e possível que tu possas dar à apresentação de um personagem. A série está bem encaminhada, portanto agora é ver como é que esta primeira temporada acaba. Eu tenho algumas ideias de como poderá acabar, portanto, para onde é que deve ir, ou poderia ir, mas agora, portanto, também telefonem-me, né? Estás a dizer, telefonem-me. Portanto, também só falta 4 episódios, portanto, é um salto. Malta, olha, foi um prazer falar com vocês. Vemo-nos para o ano, se tudo correr bem, se cá estivermos, para falar na segunda temporada de Anéis do Poder. E celebrar... Eles vão gravar agora em outubro, vão começar a gravar agora. Exatamente. Pronto, então. Temos que celebrar o 20º aniversário do Regresso do Rei, portanto, há de ser em dezembro do próximo ano. Portanto, cabo se espera. Foi um prazer. Obrigado, João, e obrigado, Roger, e até breve. Estamos de volta aqui com o Fernando Al. Nós decidimos fazer este podcast 3 meses antes do 20º aniversário das Duas Torres, porque queríamos que isto coincidisse com a série Os Anéis do Poder, que está em exibição na Amazon Prime. Vai, à data desta gravação, vai para o 4º episódio, ou seja, vai a meio. Esta temporada vai a meio, porque são 8 episódios e já eram 4. E eu aposto que o Fernando Al anda a consumir os episódios religiosamente, ou não? Queres partilhar as tuas impressões? Não é religiosamente, porque mais do que fã de Tolkien, eu sou fã de Peter Jackson, ou seja... é uma série sem envolvimento do Peter Jackson, então com expectativas moderadas, não é? Vamos lá ver o que é que vai sair daí. E confesso que o primeiro trailer ou 2 não me convenceu, o primeiro ou segundo trailer não me convenceu muito, e houve um terceiro que já me deixou com mais entusiasmo para ver a série. Eu vi os 3 primeiros episódios, acho que a nível técnico e visual é absolutamente incrível. Vê-se que gastaram dinheiro logo o dinheiro está no ecrã, não é? Está bem patente. A nível de história, tenho dúvidas, porque sinto que ainda não sei muito bem onde é que aquilo vai dar, ou seja, a ameaça ainda não está presente, parece que ainda estão a apresentar personagens e... É uma prequela, certo? É uma prequela em relação ao... É uma prequela... Mesmo fora, não é, Paulo? Estou fora completamente, ainda não vi nem sequer um único episódio. A Irmandade do Anel começa com aquela batalha para derrotar o Sauron, e eu acho que a série vai dar... Terminar aí. Exatamente. Vai terminar aí, sim. Tu vês, esta série passa-se 2 ou 3 eras antes do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Sim, é naquela batalha pelo controle do Anel, em que o Sauron perde depois do Anel, basicamente. Sim. Esta série há de ir desembocar nisso. Ok. Nós não sabemos com toda a certeza. Por acaso, é uma história que eu gostaria de ver, sim. Sim. A grande maioria dos personagens ainda não existe nesta era, excetuando a Galadriel, porque é uma elfa e portanto é imortal, e nesta altura ela já existia. E há lá mais 2 ou 3 personagens. O Agente Smith. Exatamente, o Elrond. O Agente Smith, sim. Não, o ator não. Entram versões mais jovens deles, sim. Okay. Acho que é das coisas mais deslumbrantes alguma vez feitas para a televisão. Acho que exageram, talvez aqui e acolá, nos efeitos especiais, e às vezes ficamos com aquela sensação de que é tudo falso,
com aqueles pôres do sol incandescentes e aquelas luzes demasiado irrealistas, e às vezes tira-me um bocado das cenas, mas a nível de cenários, de costume design, de toda a parte técnica é uma coisa incrível. Em termos narrativos, acho que a série tem pontos interessantes e consegue criar ali 3 ou 4 grupos de personagens diferentes para nos dar diferentes acontecimentos em diferentes pontos da Terra-média. É porreiro nesse aspecto. É um bocado tipo As Duas Torres, lá está, mas em formato de série. Eu acho estranho que eu estou no 3º episódio e não consigo chegar a um consenso sobre o que acho sobre a série. Porquê? Porque a história ainda não arrancou, é o que eu sinto. Parece que a todos os episódios parece que ainda te estão a introduzir coisas. Exatamente. Estou cautelosamente otimista. Acho que a maioria das reviews são medianas a boas. Acho que a opinião não é má. Tirando, acho que a única coisa que está aqui a chatear é a porcaria das questões raciais que já metem nojo essas discussões. Era isso que eu ia dizer, porque hoje em dia eu já estou cansado de ir ao IMDb e pensar, isto é mau ou são os racistas a fazer review bombing? Também tem que haver gays, tem que haver... Gay já existia, caramba, o Frodo e o Sam. Exato. A questão é que quando tu começas a tentar justificar porque é que os elfos têm que ser brancos, soa bué racista. Porque é que os elfos têm que ser brancos? Porque os elfos são umas criaturas belas. Então, os negros não podem ser belos? Não é isso que eu quis dizer. É porque os elfos... Ou seja... então uma pessoa, quando começa... Ok, isto está a começar a soar mal, então... Ok, porque não? Entras na toca do coelho e já lá não sais. Ou seja, acho que é só porque não estamos habituados. Poucas pessoas a fazerem muito barulho à volta de certas questões. Por exemplo, esta questão da Pequena Sereia. Sim, eu não vi ninguém no meu círculo de amigos, mas isto também vale o que vale, não é, hoje em dia? Sim, tu já tens mais de 40, nossas bolhas. Já tens mais de 40 anos também. Não é isso, é as nossas bolhas. Nós achamos que temos... Toda a gente concorda connosco porque a internet também nos agrupa em grupos de pessoas que tenham mais ou menos as mesmas ideias. Mas eu não me lembro de ver ninguém a atrofiar com esta história da Pequena Sereia ser negra. O que eu tenho visto é gente a criticar as pessoas que criticaram o facto da Pequena Sereia ser negra. Para uma pessoa ficar irritada por causa do remake da Pequena Sereia, que vai ser uma merda, por agora ser uma atriz negra, é porque é preciso ser muito racista, ao ponto de se incomodar com essa merda. Mas eu tenho a sensação que a Disney faz isso de propósito, porque a questão é, quando, a partir do momento que estás a mexer numa personagem que já é conhecida, a Ariel, toda a gente sabe que é a Ariel, que é branca e tem cabelo vermelho. E estão a meter ali uma personagem negra. Sabem que vai haver barulho. Isto é marketing gratuito para a Disney. Depois tens as pessoas revoltadas, depois tens as pessoas a defender, e o que tens na verdade é um exército de marketing gratuito para a Disney. Ou seja, é tudo calculado, é aí que quer chegar, não é? Okay. Exatamente. Olha, Fernando, obrado por teres juntado aqui a nós à conversa. Olha, projetos, o que é que tens aí agora em cima da mesa de edição? Eu estou neste preciso momento a acabar o argumento de um slasher que, cruzem os dedos, para que talvez vá ser feito no próximo ano. Epá, boa. Opa, maravilha. Olha, Fernando, se precisares de figuração... Eu sei fazer de morto muito bem. Eu alinho nisso para ser pessoa que passa lá atrás. Nós fazemos bem de easter eggs lá atrás da malta do VHS. Sim. Pode ser uma parte em que o slasher abre a coisa da armação das vassouras, estão lá já 2 gajos mortos. Olha, serão muito bem-vindos. Eu preciso sempre de gente para morrer. Neste slasher vai morrer muita gente, é o que eu posso provar. Então, olha, vai ter um body count de dezenas. Num filme teu. Quem nos estiver a ouvir e nunca tiver visto o Mutant Blast, façam o favor de ir à procura do filme, que eu julgo que está na RTP Play. Exatamente. Está? Quem quiser ver, pode ver gratuitamente na RTP Play, podem ver no computador, podem ver na TV Box, até há apps de televisão, ou na Filmin. Filmin é a subscrição. Ou também podem comprar um DVD no site mutantblast.com. Eu sou um fiel possuidor do DVD e tive direito a um desenho personalizado com uma tartaruga ninja. Pois foi. Então chegou a hora de mandar todos os tolkianos para a caminha para sonharem com as Liv Tylers da vida. E quanto a nós, melhor que sonhar connosco todos úmidos e sem galochas é poderem ouvir-nos e ou ver-nos nas redes sociais @VHS Podcast, no YouTube e nos principais agregadores de podcasts. E para terminar, um conselho do amigo tio Jackson. Cuidado com a mordidela do macaco-rato da Sumatra. Pode provocar erupções e inflamações cutâneas. Conseguiste voltar a meter o Brain Dead aqui de alguma maneira? Claro! Right on!